Oi, Leia, nós somos o IVI! E a gente tá no canal do Centro Cultural Coreano, Centro Cultural esse que atua há 8 anos no Brasil, divulgando a cultura coreana, inclusive o K-pop. E como primeira K-idol brasileira num grupo, a gente queria te parabenizar pela estreia no Black Swan. A gente tá muito feliz por ter uma representante do Brasil nessa indústria e a gente tem várias perguntas pra você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Oi, eu conheço o IVI faz um tempo. Fiquei muito ansiosa quando eu soube que vocês mandaram o vídeo. Eu agradeço muito por essa oportunidade e eu vou responder as perguntas. Então, para começar, você poderia fazer uma breve apresentaçãozinha pra gente sobre você e o seu grupo? Meu nome de verdade é Larissa, o meu nome de stage é Leia, eu tenho 19 anos e eu sou de Curitiba, Paraná. E o nosso grupo, o Black Swan, ele tem como objetivo, assim, ser único. Por isso que o nosso lema, né, quando a gente se apresenta é Be Unique, nós temos, assim, membros muito diferentes do normal, digamos assim. Por exemplo, a Tatu é da Bélgica, eu sou do Brasil, então acaba que fica uma coisa assim bem diferente, mas ao mesmo tempo ele tá nesse ramo do K-pop. Mas a gente quer poder mudar meio que a indústria, assim, meio que dar um choque, sabe? Então, esse é o Black Swan. Qual a sua comida favorita da Coreia? E se você sente falta da comida brasileira, qual? Olha, tem muita comida que eu gosto aqui. Mas ultimamente eu tenho comido muito kimbap. Só que eu já gostei bastante de sundae-gu, que é aquela que é tipo uma salsicha que você corta e faz uma sopa, assim, ensopado. E o kimbap, que muitos já conhecem, é aquele enrolado, assim, que é tipo uma marmitinha pronta, né? Só que enrolada. Porque quando a gente tem stage ou alguma coisa assim, é o que a gente mais come. Então, a comida do Brasil, eu sinto muita falta da comida do Brasil. Eu sinto falta de feijoada demais. E antes eu não comia feijoada de forma alguma. Eu não comia feijão, eu não gostava de feijão. E foi só vir pra cá que a minha opinião já mudou totalmente. A gente queria saber também como era essa relação anteriormente com a cultura coreana e com o K-pop. Minha relação com o K-pop, eu comecei a gostar, assim, com 11 anos de idade. Mas em 2014, aos 13 anos, eu vim pra Coreia pela primeira vez. Após isso, eu nunca mais parei, assim. Sempre foi essa relação de sonho mesmo. Tipo, de eu aprender a língua e querer poder cantar na língua. É que, na verdade, meu sonho sempre foi ser cantora. E acontece que eu tive essa oportunidade em 2014. Eu vim pra cá com 13 anos sozinha. E acabou que eu nunca mais parei. Então, a minha relação sempre foi essa, meio que de trabalho mesmo. Porque como eu conheci com 11 anos e já com 13 já começou, assim, tudo isso, foi uma relação mais, assim, profissional, digamos assim. Conte-nos sobre sua trajetória. Quando saiu do Brasil e foi pra Coreia como trainee, quais eram as suas expectativas? Então, as minhas expectativas eram muito, digamos, ilusórias. Porque eu via o pessoal sofrendo, treinando, dando o máximo, chorando. Tem gente que você não sabe se é suor ou é choro, às vezes é os dois juntos. E acabou que, quando eu vim pra cá, foi um choque, assim, muito grande, porque eu era muito nova, então eu tinha muita fantasia, assim, que eu vou pra Coreia e vai ser muito fácil, sabe? Eu já vou acabar debutando, mas no final das contas não é nada disso. É muita dor física, dor psicológica. Não quero que as pessoas desistam do sonho delas, mas eu quero que essas pessoas tenham certeza de onde elas estão colocando o pé. Assim, porque não é fácil, sabe? Não foi nada como eram as minhas expectativas. Foi assim, muito mais forte, digamos assim. E assim, depois que você se mudou pra Coreia, depois que você percebeu, nossa, agora sou trainee, sou uma pessoa que vai virar um artista depois. Conta pra gente, assim, como que foi? Assim, esse choque de expectativas versus realidades. Que aconteceu? Pra eu chegar até onde eu tô agora, que a gente acabou debutando, né? Assim, não foi fácil. Não foi fácil. Eu cheguei muito nova.
muito nova aqui. E agora eu tenho 19 anos e nem assim eu sinto que eu aprendi metade, assim, das coisas que eu deveria ter aprendido nesse tempo. Ou coisas que eu planejo ainda aprender na minha vida, né? Nessa carreira. Por exemplo, quando você vai se alongar, não é um alongamento assim que você pensa, ai que legal, vou me alongar. É um alongamento dolorido. As pessoas exigem o seu máximo, assim, o máximo que o seu corpo pode oferecer no momento. Então, foi uma trajetória, assim, difícil, mas eu tô muito, assim, feliz e orgulhosa de onde eu acabei chegando. E durante o seu período como trainee, qual foi o momento mais difícil que você teve que passar? Teve muitos momentos difíceis. Eu acabo chorando muito, assim. Acho que de todos os membros, eu sou a que mais chora. Não sei se é porque eu sou mais nova, não sei se é porque eu sou mais emotiva, não sei. Eu sinto muita falta dos meus pais. Então, da minha família, do meu cachorro. Então, assim, às vezes essa saudade bate mais forte e acaba que tudo fica tão mais difícil, sabe? Tudo fica mais complicado. Esses momentos eu acho que foram os mais dolorosos, assim, pra eu poder passar. Conta pra gente qual você acha que é a maior diferença entre os fãs brasileiros, coreanos e estrangeiros. E como uma estrangeira no K-pop, você acha que isso te ajuda ou te prejudica? Olha, eu ainda não conheci muitos fãs coreanos, juro pra vocês. Porque quando a gente foi pro stage mesmo, por causa do coronavírus, eles fecharam, assim, então os fãs não poderiam entrar. Eu sinto que os fãs brasileiros são calorosos, muito calorosos, assim. Tem o sangue quente, sabe? Eles gritam, eles falam o que eles pensam. Não que os fãs coreanos não falem o que eles pensam, mas eu sinto que os brasileiros, assim, são mais... Tem um sangue mais quente, digamos assim. Eu acho que me ajuda e me prejudica ao mesmo tempo. Porque me ajuda no fato de atrair a atenção do pessoal, mas acaba que eu me sinto, às vezes, mais pressionada por conta disso. Acaba também que os próprios coreanos, assim, ela é brasileira, ela não entende a nossa cultura, ou coisas assim acontecem, eu acho que já aconteceram bastante, hoje não tanto mais, principalmente entre os trainees, assim, acaba tratamento, assim, um pouco mais diferente, sabe? Mas hoje já não acontece tanto, na verdade, hoje não acontece mais, assim, eu não lembro de um momento que acabou acontecendo, mas eu acho que os dois prejudica e ajuda ao mesmo tempo. Recentemente, o vídeo de vocês de estreia atingiu 2,5 milhões de visualizações. Nossa, e a gente considera um resultado muito, muito, muito bom. E a gente queria saber se vocês esperavam esse retorno, se vocês esperavam fazer tanto sucesso. Como foi isso? Então, não. A gente não havia previsto nada disso que tá acontecendo, na verdade. A gente tá bem feliz. Claro que você faz as coisas com uma certa esperança. Não que a gente soubesse o que ia acontecer, mas a gente, assim, tinha muita esperança de que ia dar certo, que ia atrair o público, e acabou que a gente tá aqui, né? O que você sente que precisa contar para outras pessoas que têm o mesmo sonho que você? Que você acha que ninguém conta ou que acha que é essencial para saber, para sobreviver nessa indústria? Eu sinto que eu devo falar, não desista de forma alguma, mas eu também sinto que eu devo falar pra pessoa a verdade. Que não é as 7 maravilhas, não vai ser como vocês imaginam. Eu acho que nem assim de longe as pessoas vão conseguir imaginar até passar. Então, por isso, né? Então, eu acho que se você quer ser trainee, siga atrás do seu sonho. Se você sentir que não é isso que você quer, que você não tá feliz, tá tudo bem, porque realmente não é assim fácil. Mas se é realmente o seu sonho, então siga isso e não pare nunca. Eu acho que o essencial para sobreviver na indústria é humildade. A humildade é uma coisa que eu não tinha 100% quando eu vim pra cá. Porque, assim, a cultura coreana, ela exige que você seja humilde. Principalmente se você é menor de idade, se você é o menor do seu grupo, se você tem que trabalhar com gente mais velha que você, a humildade, ela tem que estar sempre caminhando junto. Então, não interessa o que aconteça, você tem que ser humilde e você também tem que ser forte. Você não pode deixar que as pessoas pisem em você e você também não pode pisar nas pessoas. Mas é isso que eu acho, é isso que me ajudou bastante. E
coreano, você tem que saber um pouco de coreano. É muito importante que você saiba e te ajudará bastante se você souber falar um pouco de coreano. Agora uma pergunta um pouco mais pessoal, um pouco mais pra Larissa, assim. Você pretende vir trabalhar no Brasil? E se sim, em que ramo você viria trabalhar aqui? Antes de vir pra cá, eu queria fazer faculdade de Relações Internacionais, porque eu já aprendia coreano. Se for pra pensar, agora eu acho que eu gostaria de trabalhar mais no ramo da música mesmo. Eu não sei se eu trabalharia no ramo musical, assim, no Brasil, mas eu ainda não tenho, assim, uma opinião formada sobre isso. Eu prefiro continuar aqui trabalhando com as meninas e dando o nosso melhor. Agora sobre o seu coreano. Qual o seu nível de coreano? E você acha que foi muito difícil aprender o coreano em si? Qual a sua dica que você pode dar, assim, pra quem tá começando agora a aprender? E sobre o seu português, você acha que depois de ficar tanto tempo sem praticar, você acha que enferrujou um pouquinho? Eu diria que é avançado. Na verdade, eu não sei o meu nível de coreano. Eu, assim, tento o meu melhor. Eu sei falar bastante coisa do dia a dia, mas eu me embolo bastante ainda pra falar muita coisa. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler, eu gostava de ver programas de variedade. Então, eu sempre estava escrevendo no meu caderno em coreano. Não foi difícil aprender. Eu falava bastante sozinha, assim. Eu falava, pensava sozinha. Eu enfiava post-it por todo o meu quarto, assim. Por exemplo, aqui é cama. Aqui é, sei lá, cômoda, entendeu? Eu colocava post-its, assim, pra eu poder lembrar das coisas, e acabava que eu decorava de tanto ver, né? Eu falo em português com os meus pais, eu ligo pros meus pais todos os dias, falo com os meus amigos, então o meu português está super em dia. Leia, você pode contar pra gente qual é a previsão de estreia do Black Swan aqui no Brasil? Então, seria esse ano. A gente queria ir pro Brasil esse ano, só que por causa do coronavírus acabou que não deu muito certo. Eu espero que em breve. Eu espero que a gente vá no Brasil em breve. Então, aqui agora a gente tem umas perguntinhas feitas pelos fãs do Black Swan. E vamos começar a primeira, feita pelo Gui_Mari 1. Ele perguntou: eu gostaria muito de saber qual foi a maior barreira que ela teve que enfrentar. Barreira linguística, enfim, conseguir acompanhar os outros trainees e etc. Barreira linguística não. Eu diria mais barreira cultural. Mas a barreira linguística tem sim, mas é mais a ver com a cultura. Porque as piadas do Brasil, às vezes a gente é sarcástico e coisas assim. E aqui o sarcasmo não é uma coisa tão bem vista. Então é uma coisa que eu tive que meio que anular assim, da minha lista. É meio difícil se acostumar, mas não é bem uma barreira linguística, mas uma barreira cultural mesmo. Com os outros trainees eu tive bastante problemas, digamos, porque eu sou mais nova. Então, isso no Brasil não existe, né? De você ser mais novo e ter que respeitar os mais velhos, por mais que a pessoa seja só um ano mais velha que você. Porque a maioria das pessoas, assim, você é um ano mais nova que eu, você não tem direito de opinar. Tem muitas pessoas que pensam assim. Felizmente, o pessoal que tá na minha volta não é tão assim, mas já aconteceu de ter esses eventos, assim, né? Perguntinha feita pela Lola Morganox. Como é o tratamento, a comunicação com os staffs e as outras meninas no grupo? Os staffs são super, assim, legais com a gente. Às vezes a gente tem atritos, assim, por motivos de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, às vezes eu não entendo, assim, acaba que eu não entendo. E eu fico, por quê? Por quê? E o staff, assim, fala, olha, não pode fazer isso. E nunca fala o motivo, sabe? Só fala que não pode fazer. E a nossa orientação é aceitar. Mas eu não consigo, assim, é muito difícil. Então eu acabo, assim, pesquisando, perguntando pras meninas por que eu não gosto de fazer isso. E aí acaba que eu acabo, assim, entendendo, mas mesmo assim, às vezes não concordo. Mas tem que fazer. No início foi muito difícil. No início foi bem difícil. Acho que, assim, um pouco antes do debut, até um pouco antes do nosso debut, a gente não era amiga. A gente não era, assim, não tinha uma relação amigável. Por exemplo, era eu, a Fatu e as outras meninas separadas. Tinha essa separação, assim. Mas agora a gente ficou super amiga, então, paz. E agora, essa última daqui, eu acho que até a gente se identifica um pouco, que é, qual que é a sua inspiração, a sua motivação nos dias difíceis? Quando você tá naquela coisa meio, ai meu Deus, será que eu desisto? Será que eu continuo? O que você pensa nessas horas? Motivação nos dias difíceis, meus pais. Eles me apoiaram pra eu chegar até onde eu tô. Tem coisas assim, coisas pequenas, sabe? Coisas muito pequenas que às vezes nos deixam com muita raiva. E aí eu fico pensando, cara, eu quero voltar ao Brasil, não quero ficar aqui. Eu não tô feliz, assim, sabe? Mas aí eu penso, cara, eu fiquei 6 anos pra conseguir chegar até onde eu tô, então eu não posso desistir agora.
ao mesmo tempo aqui, né? Tem isso, tem os meus pais. Meus pais, eles me ajudaram tanto todos esses anos. Se eu desistir agora, assim, eles vão ficar tristes, eu penso nisso. Eu penso que meu pai tá orgulhoso de mim por eu estar onde eu tô. São mais esses dois motivos, assim. Meu próprio esforço é um motivo pra me desistir. E o amor, assim, que os meus pais me dão, eles estão sempre do meu lado. Leia, muito obrigada por essa entrevista. Nós agradecemos também a empresa que autorizou essa entrevista. E nós, brasileiros e fãs do Black Swan e o Centro Cultural Coreano, desejamos sucesso pra você e pro seu grupo. E você que tá assistindo esse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha. Um beijo e tchau! Beijo, tchau, tchau! Muito obrigada pela entrevista.